E se eu te disser que o INSS exige um período de experiência do relacionamento para fins de concessão do tempo do benefício de pensão por morte? Meu nome é Henrique Dantas, eu sou sócio aqui do LDS Advogados, sou casado e eu quero falar com vocês hoje sobre como que é importante o tempo de relacionamento no cálculo do tempo do benefício de pensão por morte pago pelo INSS. Vamos começar fazendo uma ressalva. Previdência social é bem mais flexível do que o direito civil de família quando se trata do reconhecimento de união e de casamento. Ou seja, você e seu parceiro e sua parceira não precisam estar casados no papel necessariamente para comprovar a união estável. Essa comprovação pode ser feita por meio de documentos, testemunhas e outras formas que provem a união estável. Importante pontuar ainda que o Supremo Tribunal Federal reconhece desde 2011 também as uniões homoafetivas para fins de composição familiar e de benefícios protetivos pela Previdência Social. Um termo que a gente sempre ouve falar no direito previdenciário é o termo dependente financeiro, ou parentesco que dá direito a esses benefícios. Para que uma pessoa possa ser considerada dependente de um segurado da Previdência Social, assim ter direito a benefícios como pensão por morte, é necessário atender a alguns certos requisitos legais. Por isso, os dependentes junto ao INSS são divididos em 3 classes. A primeira classe de dependentes junto ao INSS é composta por aquelas pessoas mais próximas do grupo familiar do segurado. Por exemplo, o seu cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 anos ou, caso maiores de 21 anos, que sejam inválidos ou com alguma deficiência intelectual. Para este primeiro grupo, a dependência econômica ela é absolutamente presumida. O segundo grau de dependentes previdenciários já é composto pelos ascendentes, ou seja, pelos pais daquele segurado falecido, caso seja possível a comprovação de que não existam dependentes de primeiro grau e que exista uma dependência econômica dos pais em relação ao instituidor falecido. Mesma forma acontece em relação ao terceiro grau de dependentes, que são os colaterais, que são os irmãos de até 21 anos, ou casos maiores de 21 anos que sejam inválidos, que não exista dependentes de primeiro e segundo grau e que comprove-se a dependência econômica destes irmãos em relação ao instituidor falecido. Em relação a esse período de experiência que eu estava falando para vocês, o que ocorre? Apenas em relação ao cônjuge, tá? Não existe carência mínima, tempo mínimo de contribuição ou de relacionamento para o benefício ser concedido pelo INSS. Ele vai ser sim pago. Porém, se o benefício for verificado que não tenha ou 18 meses de contribuição do falecido ou um relacionamento por menos de 2 anos, o tempo de concessão desse benefício será de apenas 4 meses. Agora, em relação a esse período de experiência que o INSS exige em relação à concessão do benefício, a questão é, caso seja comprovada no mínimo 18 contribuições pelo segurado falecido e o relacionamento tenha duração de no mínimo 2 anos, seja de união estável ou de casamento ou até os dois, fato é que o benefício será, nesse caso, concedido por um período maior do que os 4 meses, a depender da idade que possua o dependente no momento da sua concessão. Ou seja, se tiver uma idade de até 22 anos, por exemplo, o benefício será pago por apenas 3 anos. Agora, se houver uma idade superior a 45 anos, o benefício será vitalício. Dentro dessa margem de idade, existem diferentes escalas para cada idade do dependente que vai receber esse benefício de pensão por morte. Outra questão interessante é que é possível receber sim aposentadoria e pensão ao mesmo tempo, ainda que existam algumas limitações. O segurado ou dependente que tenha direito a ambos os benefícios pode acumular, desde que sejam calculados conforme um novo critério de cumulação agora implementado desde a reforma da Previdência. Neste caso de cumulação autorizada, o segurado terá o direito a manter os 100% do benefício de maior valor e os demais benefícios de valores menores serão pagos de forma proporcional, escalonados de acordo com o valor que ultrapassar o salário mínimo naqueles benefícios de menor quantia. Agora, uma curiosidade ocorre nos casos em que um pensionista passa a ter direito a uma próxima pensão, em razão de um outro relacionamento. Nesse caso, ainda é permitido que cumule a aposentadoria com pensão. Todavia, não é possível cumular pensões referentes a diferentes instituidores. É necessário que, nesse caso, o pensionista opte pela pensão, geralmente, claro, de maior valor, junto ao INSS. Entender as regras previdenciárias em relação a relacionamento, casamento, união estável, é muito importante porque ajuda os segurados e seus dependentes a se planejarem melhor
e evitarem, assim, surpresas ou dificuldades na hora de pleitear o seu benefício que seja a proteção daquela família. Se você quer garantir seus direitos e de seus familiares junto à Previdência e ao INSS, é sempre recomendável tomar a orientação de um advogado especialista para trazer a maior segurança jurídica ao seu caso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para nós nos comentários, vamos ler com o maior carinho e tentar responder da melhor forma possível. Não deixe ainda de curtir e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas e até a próxima.